Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida. Qual é a sua história? O que você pretende na sua vida? Você pretende chegar aonde? Você pretende possuir o quê? Você pretende se formar em quê? As pessoas têm muitos planos aqui para esses dias. Nós temos muito plano para essa vida que nós viveremos aqui de maneira breve. A palavra do Senhor diz que a nossa vida vai de 70 a 80 anos, que o resto é canseiro e enfado. Mas eu conheço um homem que está em Gênesis capítulo 6, versículo 8, que diz a palavra que Deus se agradou dele. A palavra diz: eis Noé, porém Noé achou graça diante do Senhor. Um homem diferente, um homem com uma postura que agradava a Deus, um homem com um caminhar dentro da visão de Deus. Essa deveria ser a primeira prioridade e o primeiro sonho do coração do homem. O mundo está egoísta, o mundo está avarento, o mundo está soberbo, porque o mundo se esqueceu de Deus. Os homens têm se esquecido de Deus. Este homem foi poupado pelo Senhor, porque o Senhor se agradou da sua vida. Será que o Senhor tem se agradado da sua existência? Será que quando o Senhor no seu trono de glória olha para você, Ele diz: olha, eu me agrado no meu servo, homem valoroso, mulher valorosa, tementes ao Senhor? Está aí uma questão para nós pensarmos. Hoje Deus te deu a oportunidade de viver mais um dia. Para que será esse dia? Para louvor seu ou para louvor do Senhor? Que Deus te abençoe e que você tenha uma reflexão na palavra de Deus. Agradar a Deus é a melhor decisão para mim e para você. Eu quero conversar hoje com Ananias. Ananias, um jovem que passou pelo vale da sombra da morte. Vamos passar então a esse testemunho. Recebo no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Ananias Marcolan da Costa. A paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Desde já quero agradecer a Deus por essa oportunidade, te agradecer, pastor Pedro, pela essa rica oportunidade de estar aqui contando um pouquinho o que Deus fez em minha vida e continua fazendo. Então, meu irmão Ananias é capixaba? Capixaba, exatamente. E qual cidade do Espírito Santo? Nova Venécia, Espírito Santo. É perto da capital ali? É dá 250 quilômetros de 250. Do centro. E você nasceu num lar bastante equilibrado, com valores, foi instruído desde criança em valores morais, sua mãe já tinha conhecimento da palavra? Graças a Deus, nascido num berço evangélico, minha mãe sempre nos levou para a igreja, meu pai, apesar de ser católico, mas sempre levou juntamente a gente junto com a minha mãe. Nunca impediu, hora nenhuma. Glória a Deus por isso. Agradeço a Deus Agora, por isso. As pessoas às vezes não valorizam isso, mas esse aprendizado de levar uma escola bíblica, de estar insistindo para ir num culto, isso depois gera frutos, né? É verdade. Isso vai ficando no coração da gente, né? Vai ficando e ficou no coração da gente. Amém. E você foi uma criança aí que foi até a adolescência bem tranquilo? Graças a Deus. Tem mais irmãos? Tenho mais irmãos, nós somos 4 homens e uma mulher. Certo. E na sua adolescência, vamos dizer, pré-juventude, você desviou um pouco dos caminhos do Senhor ou ficou mais quieto? Eu fiquei um pouco assim, vamos dizer assim... sem praticar muito, sem ter compromisso, sem ter ministério, mas não chegou a ir para droga, não chegou a ir para... Graças a Deus não, isso foi um dos bens que meu pai deixou para a gente. Sempre honrar essas coisas, nada de bebedeira, e graças a Deus por isso. Amém. Agora, você chegou numa certa idade, você foi tentar a vida em outro lugar, afastado dos seus pais. Exatamente. Para onde você foi? Quantos anos você tinha mais ou menos? Eu vim para Niterói, assim que eu cheguei em Niterói, fiz 16 anos, e lá eu estudei,
trabalhei. E o seu primeiro trabalho foi com o quê? Eu trabalhava na construção civil. Já desde garoto, então? Desde garoto a gente trabalha Foi na aí que você construção pegou civil. gosto pela construção civil. Exatamente. E você se casou também cedo? Eu me casei, foi no período que eu estudava no Rio de Janeiro, conheci minha esposa lá, que ela é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Casou? Casei. Tem quantos filhos? Eu tenho uma filha. Uma filha. E quando você começou a buscar de novo a presença do Senhor? Assim que eu casei, eu vim para Angra dos Reis e lá eu comecei de novo, então, a frequentar a igreja Mais assiduamente? mais assiduamente. Agora, você teve um problema, e um problema muito grave. Você tinha por volta de 29 anos. O que ocorreu na sua vida que mudou a trajetória de sua vida? Exatamente. No final de no comecinho de 2016, eu descobri que eu estava com um câncer, um linfoma no mediastino entre o coração e o pulmão. Aí eu fui me tratar no Hospital do Câncer do Rio de Janeiro. Agora, Ananias, como é que é essa notícia? O médico chegar e dar um diagnóstico. Você tem câncer. O que passa na cabeça de uma pessoa? Olha, eu vou ser sincero assim, porque assim que isso tudo aconteceu, uma irmã da igreja que eu frequentava, ela falou assim que eu precisava orar por mim. E eu fui até a casa dela e ela orou por mim, Deus usou ela e falou assim, ó, eis que tu vai passar por uma grande tribulação, mas Deus é contigo. E eu fui para o tratamento Mas a notícia, no quando o médico falou, te impactou muito ou não? Você já estava prevenido então? Até então eu não me abalei muito, porque eu já frequentava o Hospital do Câncer do Rio de Janeiro, que eu era acompanhante da minha avó. Então, de acompanhante, eu passei a ser paciente do hospital. Então, quando você levava a sua avó, você estava acostumado já com os tratamentos, como é que era, as esperas, a angústia talvez do coração também, né? Exatamente. A mesma cadeira que a minha avó sentava para receber o tratamento, chegou a passar um determinado tempo que eu passei também. Então, ali... A primeira fase dessa enfermidade, você passou por 6 meses de tratamento? 6 meses de tratamento, quimioterapia, radioterapia. E quando você foi fazer o exame para ver como é que estava o tratamento, a notícia foi boa ou foi ruim? A notícia, após 6 meses, não foi muito agradável, porque eu descobri que o câncer estava retornando, voltou à segunda costela à esquerda do meu peito. E essa segunda fase, como é que ela se desdobrou? Ela foi muito complicada, porque eu tomava morfina de 10 miligramas de 4 em 4 horas para passar a dor, e era a mesma coisa que nada. E eu repetia o remédio, a mesma coisa que nada. Aí eu tive que fazer um transplante de medula óssea. Aí foi um pouco complicado, porque um transplante de medula óssea, para quem entende um pouco de medicina, ele tira a sua medula, congela. Aí, segundo os médicos, ele fala que eles começam a contagem de D10 para D0. Então, eles matam toda a sua imunidade do teu corpo para aplicar a sua medula de novo. Só que os médicos matam e Deus ressuscita. Amém. E essa fase foi... Quanto tempo durou esse tratamento? Olha, esse período entre consultas e tratamento, fiquei no Hospital do Câncer no Rio de Janeiro, 8 anos em tratamento. 8 anos. E como é que foi a sua vida espiritual nesses 8 anos? Olha, eu posso dizer que o período que eu mais cresci espiritualmente e materialmente foi nesse período. Então você não deixou de trabalhar? Não deixei de trabalhar. E não deixou de buscar Deus? E não deixei de buscar Deus. Até aumentou a busca? Aumentou a busca, exatamente. Agora, diante das circunstâncias, tinha piorado. Você chegou a pensar assim, olha, esse negócio não está funcionando, eu vou largar a mão de servir a Jesus porque não está funcionando? Chegou a pensar assim ou não? Não, não pensei. Hora nenhuma, nunca pensei nisso. Eu andava com uma máscara porque eu tinha que andar. Para não contaminar? Para não pegar a contaminação dos outros, porque eu tinha feito um transplante, então a imunidade do corpo era muito, muito baixa ainda. Muito frágil. Eu andava de touca, careca, e eu ia para o mercado normalmente, minha vida seguia normalmente, chegava no mercado, o pessoal me olhava, saía de perto, eu tirava a touca ainda. E graças a Deus, porque eu tinha certeza e tenho certeza no Deus que eu sirvo. Amém. E nesse tempo também você continuou com o seu ofício, então, de construir, de edificar casas? Exatamente. Comprava terreno, construía casa, vendia casa, comprava terreno, fazia outra casa. E tratamento no Hospital do Câncer, 15 dias eu ficava tomando quimioterapia, morfina em casa, essas coisas assim. Após 15 dias eu voltava para fazer quimioterapia de novo. Nesse período que dava um tempinho construindo. Então você passou por momentos de muita dor. Muita dor. Porque a morfina realmente é o último estágio quase, né?
último estágio, mas graças a Deus, Deus sempre... Agora me você, ajudou. em meio ao tratamento, você desceu as águas. Em meio ao tratamento, eu desci as águas. Como é que você descreve esse momento? Foi um momento lindo que, assim, eu passei por tudo que eu estava passando e eu falei assim, não, agora é hora de eu fazer parte de Cristo, porque eu só era amigo de Cristo, mas compromisso com Cristo eu não tinha. Eu falei assim, agora não, agora é hora de eu servir a Jesus de verdade, servir a Deus de coração, porque o que Deus fez, a vida. entregar minha vida a Deus, porque o que Deus fez por mim, é o mínimo que eu posso fazer hoje, é servir a Deus de coração. Agora, interessante isso, porque você teve um diagnóstico de câncer, daqui 6 meses o câncer piorou, você foi para tratamento mais difícil, foi para transplante de medula, conseguiu uma medula, né, compatível? A minha medula foi eu mesmo, fui o doador, porque não tinha afetado a minha medula ainda. Entendi. Por isso que eu sou autólogo. Certo. E depois você desce as águas para glorificar o Senhor. E graças a Deus, Deus tem me honrado. Agora, por que você veio morar em Poços de Caldas? Eu vim a Poços de Caldas pela primeira vez, 5 meses depois a gente já estava morando aqui. Eu vim para cá porque a minha cidade eu gostei do clima daqui, vim para Poços de Caldas, chamei minha esposa, minha filha, vamos embora? Elas, vamos. E nós viemos Para quanto tempo você está aqui? Eu tenho 2 anos e meio que eu estou em Poços de Caldas. E continua no mesmo ramo de construção? Mesmo ramo de construção e servindo a Deus. Agora, servir a Deus e construir dá tempo? Sim, porque a construção é de dia, servir a Deus é à noite. E dentro da construção também dá para dar um bom testemunho? Dá para dar um bom testemunho. Dá para levar esse testemunho que você passou pelo vale da sombra da morte, mas está vivo pela misericórdia do Senhor? É verdade. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente está falando do que Deus fez por mim. Poços de Caldas é uma cidade que se você chegar no hospital, na oncologia da Santa Casa, você vai ver inúmeros casos de câncer. Para essa pessoa que está hoje com câncer, talvez ali 3, 4 anos também num tratamento, talvez sem esperança no coração, querendo abandonar o tratamento, qual que é a palavra que você dá para essa pessoa? Olha, a palavra que eu deixo nessa noite para essa pessoa, ela está aqui no Salmo 118, versículo 16. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou, mas não me entregou à morte. Então o que eu quero te dizer nessa noite é que eu não morrerei, mas eu viverei para contar as obras que o Senhor tem feito em minha vida. Essa é uma grande obra que Deus fez na minha vida. É um milagre que Deus fez na minha vida. Porque muitos amigos que eu conheci no hospital, hoje eles não podem estar aqui, porque todos partiram dessa para outra vida. Não tiveram a mesma oportunidade. Eu agradeço a Deus por isso. E deixo essa palavra para você que acha que as coisas não têm mais jeito, mas tem jeito sim. Deus seleciona os nossos problemas. Deus sabe de todas as coisas. Agora, essas pessoas não tiveram a oportunidade que você tem de estar glorificando a Deus, de estar testemunhando, de estar declarando que foi Deus que te curou. As pessoas, às vezes, elas também buscam uma cura, então elas pedem até para o pastor orar, para o irmão orar, e quando acontece a cura, elas não querem mais compromisso com Deus. Fica esse alerta também para as pessoas, né? De repente a cura está chegando, mas que ela saiba que Deus tem o poder para curar e tem poder também para levar essa pessoa. Então o que importa é glorificar a Deus em qualquer circunstância. É verdade. Não importa o que você está passando, mas passa com Cristo, que você vai vencer. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena servir a Deus e te convido, você que não faz parte de nenhuma igreja hoje, segue a Jesus Cristo, porque você vai ver que a sua vida vai melhorar. Assim como melhorou a minha vida, pode melhorar a sua muito mais ainda. Agora, só de ter Jesus como Senhor, de ter Deus como pastor, já vale a pena. Já vale a pena. Ainda que não seja curado, ainda que não tenha dinheiro, ainda que não se dê bem na vida aqui secular, mas vai morar na eternidade, na Nova Jerusalém? É verdade. O que vale a pena é servir a Deus. Não importa o que você esteja passando. Eu queria te agradecer, meu irmão. Queria que você levasse um abraço à sua família, à igreja que você congrega. E muito obrigado pelo teu carinho, pela tua participação no programa Restaurando Vidas. Eu que agradeço essa oportunidade
Muito obrigado. E que Deus abençoe a nós todos. Amém. O programa Restaurando Vidas volta dentro de 30 segundos. Eu quero falar hoje sobre decisões. Quais decisões você terá que tomar no dia de hoje? Quais decisões você vai ter que tomar esse mês e talvez isso esteja roubando a sua paz? Uma pergunta eu faço: essa decisão agrada a Deus? A palavra de Deus diz que nós devemos dizer sim e devemos dizer não. Não podemos inverter. Nós temos que ter uma postura correta e temos que ter uma postura diante da palavra do Senhor. Eu quero falar sobre um jovem que estava longe da sua pátria, um jovem que estava longe da sua igreja, da adoração ao seu Deus ali no templo, mas um jovem que preservou o caráter, preservou uma vida no altar. Este jovem se chama Daniel. Eu queria ler o capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz a palavra do Senhor: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor Deus. Tem misericórdia também dessa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. O Senhor sabe o que está passando no coração dessa pessoa agora, Senhor Deus. O Senhor sabe as lutas que ela tem enfrentado, em nome do Senhor Jesus. Faz um milagre sobre essa vida, Senhor Deus. Abre o coração para que a Tua palavra, Senhor Deus, entre e promova mudanças profundas. Tu és o Deus suficiente, e eu coloco, Senhor Deus, no Teu altar esta oração, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar sobre Daniel. Daniel, um homem, aqui ainda um jovem, mas eles foram escolhidos como jovens que aparentavam bem, que se desenvolviam bem no aprendizado, jovens para servir ao rei. E eles iriam ficar ali num treinamento, iriam ser mudadas as suas refeições, uma refeição da mesma que o rei recebia, eles iriam ser instruídos aqui na doutrina daquela nação, e eles serviriam ao rei. Daniel era um homem de Deus. Daniel fora levado como escravo, o povo cativo então, e Daniel no meio. E é interessante que Daniel, ele preservou o que ele precisava preservar. Daniel não tinha obrigação nenhuma, ele poderia falar: olha, eu estou longe da minha pátria, eu estou longe da minha casa, ninguém está vendo, agora eu vou fazer o que tiver nesse costume aqui dessa nação. Mas Daniel não. Daniel, ele não era religioso. Daniel tinha vida no altar. Daniel tinha tempo de adoração. E sabe o que aconteceu na vida dele? O rei então manda fornecerem para ele as comidas do rei. E Daniel então ele toma uma decisão, mesmo sendo jovem. Ele fala: eu não vou me alimentar das comidas e nem beber do vinho do rei. Por quê? Daniel queria se manter incontaminado com aquela cultura pagã, talvez agredisse ali aqueles mandamentos do Senhor, e isto foi de uma maneira muito forte. Primeira coisa na vida de uma pessoa que quer agradar a Deus, ela precisa decidir. As pessoas hoje dizem que são cristãs, mas não decidiram agradar a Deus.
Ora, elas estão no meio de uma rodinha do mundo, elas se parecem com o mundo. Ora, elas estão perto de um povo cristão, elas se parecem com o cristão. Ora, elas estão sozinhas e aí elas vão para a internet, muitas vezes para aqueles sites que desagradam a Deus, muitas vezes fazendo negócios, arquitetando negócios que desagradam ao Senhor. Daniel não, ele tinha decisão no seu coração, e a decisão dele partia de adorador, de um adorador por excelência, de um adorador que não era camaleão, ele não estava mudando de acordo com o lugar que ele vivia. Não, mesmo sendo escravo, mesmo estando longe da sua família, da sua pátria, ele não ficou revoltado, ele decidiu, e ele decidiu no coração. As pessoas às vezes decidem de boca para fora. Olha, eu sou evangélico. Evangélico não quer dizer nada se você não mostrar pela sua vida que você ama o Senhor. A palavra evangélico é maravilhosa, porque o evangelho quer dizer boa notícia. O homem estava separado de Deus e Cristo Jesus veio para unir novamente o homem a Deus. Essa é a notícia do evangelho. É a notícia de que sem Jesus você não pode voltar a Deus. Mas o evangélico muitas vezes ele tem as mesmas posturas, ele veste as mesmas roupas, ele fala da mesma maneira e ele faz as mesmas ações de uma pessoa que não está em Cristo Jesus. Daniel não. Daniel não se revoltou. Daniel teve o nome mudado para Beltesazar, mas não teve o coração mudado. Sabe o que aconteceu também? A decisão dele não foi uma decisão qualquer. Diz a palavra, firmemente. Quantas pessoas não são firmes hoje? Quantas pessoas cambaleiam entre dois senhores? Querem agradar a Deus e querem agradar ao mundo. A palavra do Senhor diz que de uma mina não pode jorrar dois tipos de água. Não dá como agradar a um homem, agradar a Deus e agradar, por exemplo, ao dinheiro. Não pode. Você vai agradar a Deus ou você vai servir ao dinheiro. Este homem, ele resolveu com firmeza. Ele não estava preocupado se ele iria morrer pela decisão. Ele não estava preocupado se ele iria perder os privilégios por essa decisão. Apenas ele colocou firmeza na sua decisão. Você é um cristão. Você tem sido firme na sua postura. Você tem coragem de falar do evangelho para as pessoas. Você tem coragem de, na hora que as pessoas oferecerem para você uma vantagem ilícita, você dizer, não, eu não quero essa vantagem porque não agrada a Deus. É preciso firmeza para ser cristãos. Lá nos outros países, nos países onde a igreja é perseguida, ser um cristão lhe custa a vida. Ou você tem o pescoço cortado, ou você é enforcado, ou coloca um fogo no cristão, mas aqui ainda há uma liberdade. Mas será que mesmo nessa liberdade você está firme no Senhor? O Senhor não quer meio cristão. Ele quer cristão que se doa, cristão que se entrega, ele quer cristão verdadeiros. E ele propôs o quê? Não contaminar-se. Olha, hoje nós vivemos o pior momento da igreja brasileira. A igreja brasileira, primeiro, ela está trazendo o mundo para dentro da igreja para atrair as pessoas. Só que o mundo está tomando conta e corrompendo a igreja. Não há estratégia melhor para trazer as pessoas para dentro da igreja, senão o evangelho da graça. E as pessoas têm errado, e os pastores têm errado de permitir que a igreja tenha a mesma cara do mundo. Isso é uma estratégia suicida. Esse homem chamado Daniel não deixou-se contaminar com o mundo. Você sabe que uma água contaminada não está apta para o consumo. Uma pessoa que recebe uma contaminação no hospital, ela acaba perdendo a vida. E uma igreja contaminada, ela não tem futuro algum, porque ela não está mais agradando a Deus. Para você ter uma vida separada, é preciso você tomar essa decisão, e uma decisão firme, de não se contaminar com as coisas do mundo. Um cristão, ele ama a palavra de Deus, ele ama uma vida de oração, ele ama um testemunho da palavra de Deus. Por isso a sua conduta, ela difere do mundo. Por isso a sua conduta se assemelha à conduta de Cristo. Nós não podemos viver mais esse evangelho medíocre e adulterado que estão sendo pregados nas igrejas hoje.
É necessário uma descontaminação da igreja. Que coisa mais difícil ter que falar aqui uma palavra dessa. Mas eu quero falar com você com muito amor, com muito carinho e com muito temor no coração. Você está separado para Deus? Você ama Deus a ponto de dizer não ao mundo e sim à palavra de Deus? Você tem levado a sério a sua leitura bíblica? Você tem meditado na palavra de dia e de noite? Aquilo que você ouve agrada ao Senhor? Aquilo que você fala agrada ao Senhor? Nós não podemos deixar o mundo entrar. Se nós deixarmos, abrirmos uma pequena porta, ele vai adentrando e vai levedando toda a massa. Olha, o pecado é terrível. Se você abrir um pouquinho, ele penetra e ele arrebenta uma casa, uma família, e ele derruba uma igreja. Eu queria falar para você, Daniel teve posições sérias, austeras diante da palavra. Quais são as suas posições? O que Daniel colheu com isso? Daniel foi honrado. Diz a palavra no versículo de número 9. Olha, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Ele pediu para ser alimentado somente com água e vegetais. Sabe o que aconteceu depois do período de prova? Daniel estava mais robusto, ele e seus 3 amigos, Medeque, Sadraque e Abednego, estavam mais robustos do que os outros que estavam comendo as finas iguarias do rei. Porque o Senhor abençoou a decisão dele. Então, não foi porque ele comeu, qual comida que ele comeu, mas porque ele resolveu no seu coração. Deus é o Deus que cuida de cada detalhe. Talvez, a princípio, você ser fiel a Deus é uma perda, mas lá na frente você verá que é ganho. Este homem foi honrado, este homem foi abençoado. Deus deu para eles todos ali, os 3 e mais Daniel, sabedoria, e deu ainda mais para Daniel visões, discernimento. E Daniel, então, foi muito usado nesse reino. E Daniel foi um homem extremamente abençoado. O que você quer da sua vida? Você quer as bênçãos de Deus ou quer a presença do Senhor? A presença do Senhor é melhor do que as bênçãos que Ele pode te dar. Porque quando o Senhor está contigo, mesmo na situação de choro, de lágrima, há uma confiança, há uma perseverança, há uma paz que excede o entendimento humano, e as bênçãos são lucros. Este homem preferiu a presença do que as bênçãos. Moisés, quando estava caminhando e o Senhor falou, olha, esse povo é povo duro, eu não vou com você. Moisés falou, olha Senhor, não me mande ir se a tua presença não for comigo. Porque Moisés também preferia a presença do que os milagres do Senhor. A igreja hoje, é uma igreja que só busca milagres. O que adianta você ser curado e perecer no inferno? O que adianta aqui você ter uma casa nova, você ter vários carros, mas morar num lugar onde Satanás será lançado pelos séculos dos séculos? Talvez a pessoa morra aqui muito simples, viveu com uma casinha muito simples, mas vai morar na Jerusalém celestial, vai pisar nas ruas de ouro e vai ver Jesus face a face. Quais são as escolhas que você tem feito? Para onde você quer a sua vida? Esta vida nossa aqui é muito curta, mas há uma vida eterna para ser desfrutada para aqueles que resolveram morrer para si mesmo e entregar a sua vida a Cristo Jesus. Você já tomou essa decisão? Você já entregou o seu coração a Cristo Jesus? Talvez seja tempo de você buscar na palavra e falar, Jesus, a minha vida está um transtorno, eu não tenho paz, nada desse mundo me dá prazer, vem sobre a minha vida, eu me arrependo dos pecados, entra na minha vida, entra na minha história, muda a minha história, eu quero viver para te louvar e para te agradar. Ser servo do Senhor é a melhor posição que você pode ter nessa terra. É o mais alto nível que você pode chegar, servo do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe, que você possa meditar na palavra do Senhor, mas eu quero orar por você. Senhor Deus, Tu conheces este coração, Tu conheces essa vida, Tu sabes, Senhor Deus, o que ele tem enfrentado, o que ela tem enfrentado, Senhor Deus, vem com Teu poder e glória, Senhor Deus, traz alívio, traz a Tua paz que excede todo entendimento, traz uma visão, Senhor Deus, uma visão de servir a Deus, uma visão de se prostrar diante do Senhor, para que essa vida seja alicerçada na palavra de Deus. Eu abençoo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa realmente ter a palavra de Deus
como o melhor da sua vida. Busque a Deus, sirva a Deus. Deus te abençoe. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.